Olá, vamos para mais um bloco do Minutas em Minutos no EPROC. O meme. O- É um meme, mas o conteúdo é sério. Aqui, nosso objetivo é falar das minutas, do que gira em torno do conceito de minutas no EPROC, a atividade de produzir minutas no sistema. É muito importante, ela é uma palavrinha simples, minutas, mas por trás dela há toda uma série de conceitos e há toda uma importância, porque movimentar processo no EPROC envolve o lançamento de eventos e envolve a produção de textos que são as minutas. Então é um tema que, pelo volume de informações, às vezes pode assustar, ou às vezes simplesmente é objeto de desinteresse e as pessoas acabam não explorando aí todos os recursos que esse sisteminha bom demais da conta ele oferece. Então aí uma série de vídeos aí, eu falando aí demais, um vício, falando aí das minutas. Vamos prosseguir. Já falamos do tópico um de minutas, conceito e espécies. Do tópico 2, criador, usuário, criador e usuário assinante. Vamos falar agora no tópico 3 de etapas ou momentos da produção de minutas no EPROC, formulários e GPROC. É um tema, parece simples observando aqui a estrutura de tópicos aqui, mas eu percebo como essa forma de trabalhar do EPROC ela faz que os usuários novatos enruguem a testa quando constatam que no EPROC a produção de textos é um pouco diferente da forma que outros sistemas realizam. Eu vou antes aqui, como já fiz em outros momentos, em outros vídeos que eu já gravei falando de EPROC, eu vou aqui antes de adentrar no tema número 3, eu farei algumas noções introdutórias aqui antes de entrarmos na aula número 3, no bloco, no tema número 3 do Minutas em Minutos no EPROC, o meme. Em outros sistemas eu já verifiquei outros sistemas aí comparando em relação ao EPROC, que eu gosto para verificar o que os colegas estão deixando, porque eu sei que eles estão chegando em um sistema muito bom, que é o menino aqui. Agora eu gosto de saber de onde eles estão partindo até para verificar como é a ótica. Isso ajuda a saber o ponto de partida do usuário para calibrar aí o caminho para o ponto de chegada. Eu já verifiquei outros sistemas que a criação de textos, os textos criados em outros sistemas, é num momento único. Em outros sistemas, a produção de texto ocorre em um só momento. O usuário clica no recurso para digitar um texto e esse texto automaticamente ele aparece e após a assinatura esse texto já passa a integrar o processo. A fórmula ela é mais simples. Ocorre um clique e o texto aparece. Eu verifiquei isso aí em outros sistemas. Já no EPROC é um pouco diferente. Então aqui eu costumo dizer que em outros sistemas o processo de criação de texto é monofásico.
É tudo em um momento só. É monofásico. O EPROC difere desses outros momentos, difere desses outros sistemas exatamente porque ele tem dois momentos de produção. Ele tem dois momentos na produção. Ele tem dois momentos na produção de uma minuta. O primeiro momento é o formulário e depois ele é levado ao editor de textos, ao GPROC. Eu falo disso lá no curso básico e falo no Telas Comentadas. Não vou tecer maiores comentários, apenas relembrar que no EPROC a nossa vida no EPROC passa pelo preenchimento de formulários. Então, uma palavra muito utilizada quando nós estamos apresentando o EPROC para novos usuários são os formulários, tanto para eventos quanto para minutas. Então, o primeiro momento na produção de uma minuta é necessariamente o preenchimento de um formulário. Então, na produção de uma minuta, o formulário ele terá duas variáveis aí. Ou esse formulário ele será preenchido do zero, ou ele é preenchido do zero, ou esse formulário já se encontra preenchido. Esse aqui é o preenchido do zero. Deixa eu corrigir aqui para ficar melhor a ideia. Deixa eu apagar aqui. Então, o formulário são duas ocasiões: preencher do zero. O usuário terá que preencher esse formulário do zero, ou esse formulário já está preenchido, todos os campos preenchidos, e aí significa que o usuário trabalha com preferência. Então, necessariamente, para se chegar a uma minuta no EPROC, para produzir, ou haverá o preenchimento ou ele já estará preenchido. Isso eu gosto de ver usuários novos novos usuários no EPROC, os novatos perguntando, é sempre a mesma pergunta: cadê o texto? Aí a gente tem que dizer: calma, nós vamos chegar no texto. Antes do texto tem um caminho a ser percorrido. Não tem aquela história que primeiro acontece o plantio, depois a colheita? Pois é, tem isso aqui no EPROC também. O plantio é o formulário, a colheita é o texto. Não dá para pular. Necessariamente, para se chegar a uma minuta, o caminho passa por um formulário. Nesta atual fase do EPROC, necessariamente o caminho passa por um formulário. Então, antes do usuário ir para o texto propriamente dito, antes da digitação do texto, da certidão, do ato ordinatório, do despacho, da decisão e da sentença, antes dessa digitação, sempre haverá um formuláriozinho aí na vida do usuário. E aqui, formulários famosos. Quem trabalha primeiro com a criação de modelos, para depois aplicar esses modelos na movimentação processual, quem trabalha com a produção de modelos, quem já viu telas comentadas, conhece esse aqui, o formulário do novo modelo padrão. É onde é a tela pela qual nós criamos novos modelos. Então esse aqui é um exemplo aí de um formulário conhecido. Antes de se criar um modelo, primeiro é necessário preencher o formulário do novo modelo padrão. Esse é um dos formulários conhecidos aí no EPROC. Ao lado do formulário do novo modelo padrão, também existe aí a figura do novo texto padrão. Existe o modelo padrão, uma espécie, uma das formas de trabalharmos com texto no EPROC é o modelo padrão. A outra forma de trabalharmos com texto, com blocos de texto no EPROC,
é por meio do texto padrão, que será abordado a seguir, já foi abordado no Telas Comentadas e no curso básico, aqui também será novamente. Mas já quem já conhece a figura do texto padrão sabe que antes de criar um texto padrão, primeiro existe o formulário do novo texto padrão. Então, formulários conhecidos aí é o formulário do novo modelo padrão, o formulário do novo texto padrão e o também badalado formulário da nova minuta ou minuta nova. Estes aqui, o novo modelo padrão e o novo texto padrão, geralmente são prévios. Por que geralmente são prévios? Porque é comum que os usuários das secretarias e dos cartórios criem primeiro seus modelos e seus modelos padrão, os seus textos padrão. É comum que a gente crie primeiro o modelo e o texto e depois utilize na movimentação processual. Mas quem já conhece o EPROC sabe que é possível também criar um texto a partir do zero e depois o usuário considerar que esse texto ficou muito bom e primeiro ele digitou o texto e depois salvou como modelo. É possível também no EPROC. Mas esses dois formulários aqui do novo modelo padrão e do novo texto padrão geralmente são prévios. São prévios porque os usuários que costumam trabalhar aí com modelos e com texto padrão organizados geralmente preenchem esses formulários aqui primeiro, aí o usuário cria um modelo padrão primeiro, ele cria um texto padrão primeiro e depois ele passa a utilizar esse modelo, esse texto padrão nos processos dentro da movimentação processual. É prévio então por causa disso, porque eles são prévios porque eles ocorrem antes da movimentação processual. Mas é claro que é possível também movimentar o processo primeiro e salvar como modelo, como texto padrão depois. Eles ocorrem antes da movimentação processual. Por isso que eles são prévios, mas o EPROC permite também o caminho contrário. Então esses são dois formulários aí conhecidos, o novo modelo padrão e o novo texto padrão, e aí aparece esse formulário, aparece esse famoso formulário da nova minuta ou minuta nova. Esse formulário aqui já ocorre já dentro do cenário da movimentação processual, seja unitária, seja em bloco. Então aqui já acontece dentro da movimentação processual, que costuma ser posterior. Posterior a quê? A criação do modelo e do texto padrão. Então, posterior. Então aqui é o formulário para a produção de uma minuta aplicando um modelo, um texto padrão e o documento base dentro da movimentação processual. Aqui nessa faixa texto inicial, aqui o usuário escolhe um dos três tipos aí que formam o tripé da tipologia textual do EPROC, que são modelos, texto padrão e o documento base. Eles são selecionados aqui nessa primeira faixinha dentro do formulário nova minuta. Então aqui são três formulários conhecidos antes de se chegar ao texto. O novo modelo padrão é um formulário, novo texto padrão é um formulário e nova minuta também é um formulário para produção de minutas dentro da movimentação processual. Ela é posterior porque geralmente nós criamos modelos e textos primeiro e aplicamos depois
nessa faixinha aqui, ó. Mas nada impede o contrário, eu sempre gosto de afirmar isso. Existem pessoas que primeiro digitam um texto e depois salvam o modelo. Primeiro aplica esse texto no processo e depois salva como modelo. Eu sigo a linha de primeiro criar um modelo para depois utilizá-lo aí em larga escala na movimentação processual. Então aqui mais um formulário, só que esse aqui já é um formulário de produção de minutas dentro da movimentação processual. Outro mini formulário, outro local de produção de texto. Então aqui são 3 lugares de produção de textos mais conhecidos no EPROC. Isso eu abordarei futuramente e com mais detalhes. Então aqui um local de produção de texto na tela novo modelo padrão. Aqui um segundo lugar de produção de texto na tela novo texto padrão. Aqui um terceiro lugar de produção de texto na faixa na tela no formulário da tela nova minuta, e aqui um quarto lugar de produção de texto, só que esse aqui ele é mais discreto, ele é mais escondido. É esse recurso aqui, ó, o digitar documento. Quem fez o telas comentadas e o telas comentadas ou curso básico sabe que essa aqui é uma faixa de juntada ou de digitação. É uma faixa de juntada ou de digitação de minuta. É uma faixa de juntada ou de digitação. Essa faixa está localizada dentro do botão movimentar processo. E quem fez o curso, os outros 2 cursos, sabe que o movimentar processo tem como função precípua o lançamento de eventos. Aqui os eventos são produzidos e ainda é possível digitar uma minuta aqui por meio do digitar documento. Aqui também é um botãozinho, é um local de produção de minutas. Aqui também leva para o GPROC. Existem usuários que lançam evento e digitam minuta. É um caminho. Eu sou da linha de usuários que digita minuta e agenda o evento. Existem 2 caminhos aí, 2 tipos de usuário. Existem 2 tipos de usuários com lógicas opostas, mas que o final é o mesmo. A questão da produtividade, aí eu não sei dizer. Existem pessoas, meu caso, existe um primeiro tipo de quem produz a minuta e agenda o evento. Esse é um primeiro caso, eu sou desses, mas eu já vi um outro perfil de colegas que eles lançam evento e digitam minuta nessa faixa aqui. Eu já vi isso aqui. Cada um é cada um faz o que quiser. Não vejo muito sentido, embora seja possível, mas existe essa possibilidade aqui também. Então aí são 4 formulários, 4 locais aí do primeiro momento, que é o momento de preenchimento de formulário. Então esses aí são formulários, foram apresentados os formulários famosos do EPROC antes de se chegar na produção do texto propriamente dita. Quando o usuário ultrapassa a fase desses formulários, quando ele ultrapassa essa fase de formulários, aí o usuário chega no momento da produção mesmo. Ele chega aí que ele vai digitar o texto. Muitos usuários, principalmente os afobados e os ansiosos, perguntam: cadê o texto? Cadê o texto? Cadê o texto? Calma, você primeiro vai ter que digitar um formulário de qualquer jeito.
que são esses formulários aqui que foram apresentados. Esse do digitar documento, o da nova minuta, o do novo texto padrão e o do novo modelo padrão. São esses aqui. Preenchidos esses formulários, superadas essas fases, aí chega aqui o segundo momento. Nós falamos aqui em cima do primeiro momento, que é o momento de formulário, e aí nós chegamos ao segundo momento da produção da minuta. O segundo momento é o momento GPRO, que é o momento editor de texto, e aqui ocorrerá de fato a digitação do texto. Nesse segundo momento da digitação do texto, ela ocorre aqui. Nós temos aqui a barra de recursos do EPROC. Esse aqui é o GPROC na movimentação processual dentro do processo. Esse aqui é o GPROC na movimentação processual. E esse aqui é o GPROC muito parecido, mas com uma pequena variação, mas no momento da criação de modelos e texto padrão. Então, aqui são as carinhas do editor de texto, a depender do momento. Mas tanto nesse momento da movimentação processual, quanto no momento de criação de modelos e TP, é aqui que o usuário vai se deparar com o texto do ato. É nesse segundo momento. É uma lógica que eu vi que é diferente dos sistemas que o EPROC aposentou até agora. Então, nós vimos aí o segundo momento, que é o momento do GPROC, que é onde ocorre a digitação do texto do ato e onde os recursos do GPROC serão acionados. E o primeiro momento é o momento do preenchimento dos formulários, que são esses aqui que já foram apresentados. Então, quem é usuário de outro sistema, coloque no seu coração. A recomendação que eu dou é: deixe um espaço ao EPROC no seu coração aí. Eu faço isso aqui com frequência em vídeos que eu falo de EPROC. Deixe um espaço para o EPROC aí no seu coração e mais um espacinho para a ideia que a produção de minutas no EPROC envolve dois momentos. O primeiro é o formulário e depois é o momento do editor de texto para a digitação do texto, da minuta. Então é isso, termino aqui esse bloco. Falamos aí do terceiro bloco aí, do terceiro módulo aí de etapas ou momentos de produção de uma minuta. Te vejo num próximo vídeo, até lá.